Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Manda para cá a sua pergunta no nosso WhatsApp 992053030. Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Geraldinho, bom dia, Marcos. Mais uma segunda, né? Hoje mais tarde um pouquinho, mas espero que vocês estejam aí esperando. E o nosso tema de hoje é diabetes e alimentação. Isso, Marcos. Diabetes é um assunto em relação à alimentação, né? É um assunto que a gente poderia trazer toda semana e nunca se esgotaria aqui. De tanto que as pessoas têm dúvidas em relação ao diabetes, em relação ao que comer no diabetes, o que excluir, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Mas por que hoje eu insisti novamente em trazer esse tema? Porque cada vez mais esse diagnóstico de diabetes, ele vem aparecendo aí em idades menores, né? Crianças, né? Diagnósticos muito frequentes em criança ultimamente, diagnósticos em jovens e sem contar, né, que quase diariamente recebo pacientes com diagnósticos, novos pacientes com diagnóstico de diabetes. Então, assim, é uma crescente absurda os casos de diabetes ultimamente em todas as idades. Quando eu chamo atenção para criança, gente, eu me assusto muito com essa questão da saúde da criança hoje em dia, porque eu já recebi paciente com esteatose hepática, né, aos 10 anos de idade, já recebi vários pacientes com idades inferiores, assim, com crianças com diabetes. Então, mais uma vez, receber um diagnóstico de diabetes, a gente precisa parar e refletir e fazer uma mudança em todos os sentidos da sua vida. Sedentarismo, acabar com o sedentarismo, mudar a alimentação, mudar alguns hábitos que você tem. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é você olhar em volta. O que é que eu estou fazendo de errado, né? E eu preciso mudar. As pessoas, elas ignoram muito o diabetes, principalmente as mais velhas. Os idosos, às vezes, eles ignoram muito, ou aquelas pessoas que estão ali por volta dos 20 anos. Aí fala, come tudo, não quer saber de mudança nenhuma. Então, assim, eu me preocupo muito porque isso é um reflexo muito negativo com o passar dos anos, tá? Então, você começa a refletir essa doença em outros órgãos, falências de outros órgãos, e isso vai ser cada vez mais pior para a sua saúde. Então, Isabelle, o que é que eu posso fazer na alimentação do diabetes? Chega muitos pacientes assim, mandaram eu cortar tudo, cortar açúcar, cortar tapioca, cortar cuscuz. Não é bem assim, tá, gente? A gente tem estratégias que a gente precisa colocar junto aí da nossa alimentação diária, e a gente precisa entender que tudo é equilíbrio. O seu prato precisa estar equilibrado. A gente tem uma cultura aqui de comer muito carboidrato. Arroz, coloca tudo no prato, né? Arroz, macarrão, purê, farofa. E a gente não tem ideia de como isso é desequilibrado nutricionalmente. Então, a gente come uma dieta muito desequilibrada. Fala, eu vou passar fome? Quando a gente faz, não, você tem que escolher um. A primeira coisa que você faz, eu vou passar fome, Isabelle? Não vai, tá, gente? A gente precisa ter nesse prato um equilíbrio onde a gente traz a maior porção desse prato de legumes, vegetais, tá? A gente precisa ter uma porção aí que a gente entre o arroz ou o macarrão, ou a batata, ou a macaxeira, ou, por exemplo, a gente entra as raízes junto aí com o arroz, né? Na troquinha, você vai fazer trocas, não é comer tudo junto. Trazer o feijão, né? Muita gente faz, mas feijão é ruim para quem tem diabetes. Mas aí opta por uma bolacha creme cracker, né? Eu sou muito preocupada com essa questão da bolacha creme cracker, sabe? Porque as pessoas, elas têm medo de comer fruta, mas não têm medo de comer a bolacha creme cracker. Porque é tipo aquela água e sal, né, Marcos? Tem aquela bolacha água e sal. E as pessoas não se preocupam, né? É porque acha que é só água e sal. Não é, gente. Tem farinha, tem vários outros aditivos ali naquela bolachinha água e sal que você acha que é inofensiva. Ela não é. 4 bolachinhas daquela, 3 bolachinhas daquela, é a mesma coisa de você estar comendo um pão. Tá? Então, assim, o pão você tem medo, mas a bolacha não tem. E, às vezes, você excede a quantidade. Às vezes, come um pacotinho daquele de bolacha creme cracker brincando e acha que não está fazendo mal nenhum, porque ela é fininha. Não, ali tem muita farinha, ali tem muitos ingredientes adicionados. Então, assim, o que é que eu sempre trago para vocês? Existem, sim, frutas
que dependendo de como você está, se você tem um diabetes mais descompensado, né, mais elevado, sem controle, a gente pede para que se evite, para você não comer em demasiado. Por exemplo, melancia. A melancia tem uma velocidade que esse açúcar chega no sangue muito Aparentemente rápido. inofensiva a melancia. Pois é, né? só água, né, que as pessoas dizem. A melancia é só água. E a gente sempre pede que seja uma fatia pequena de melancia. Nunca ninguém consegue comer uma fatia pequena. Se não comer um quarto da melancia, não fica satisfeito, né? Porque diz que é só a banda, né, Geraldinho? Porque sempre diz, não, é só água, né? É, no instante come é só água. Na verdade, ela torna, dependendo da quantidade que você come, uma concentração de açúcar muito grande e esse açúcar chega rapidamente ao sangue. Então essa é a minha preocupação. Manga, muitas vezes, mas manga pode comer, manga não pode comer. Manga é um alimento que tem muita fibra. Ele poderia sim, se a gente soubesse controlar a quantidade de comer, né? Por exemplo, meia manga, daquela manga tome grande, por exemplo. Mas as pessoas só se satisfazem comer 2, 3 mangas pequenas, mangas espadas. Então assim, a gente tem que ter um cuidado no diabetes redobrado em relação à quantidade que se come e à qualidade do que se come, tá, Marcos? Então, assim, a gente tem que observar que o que é que eu vou estar comendo? A laranja, muitas vezes as pessoas falam da laranja. O suco de laranja pode ou não pode? Então, vamos refletir comigo. Quando a gente come um alimento in natura, por exemplo, uma fruta, ela vem junto com vários outros nutrientes e fibras, né? Então, você está comendo a laranja, você está comendo fibra, que isso vai ajudar aí com que haja uma demora da distribuição dessa glicose. Então, isso é um ponto positivo. Mas, a partir do momento que você faz o suco de laranja, você vai precisar de 3, 4 laranjas para fazer o suco, e aí você está perdendo fibras, né? Que faria esse atraso com que a glicose chegasse ao sangue. Então, já o suco de laranja é uma coisa que a gente não inclui, tá? Porque ela vai realmente subir essa glicemia, tá? Então, assim, a gente tem estratégias que a gente pode estar usando. Eu sempre digo, nunca comam tapioca sozinha, nunca comam cuscuz sozinho. Por quê? Porque é carboidrato, tá? Esse carboidrato, ele vai, né, vulgarmente falando, ele vai se transformar no açúcar. Então, a gente tem que ter o cuidado de não estar comendo isso sozinho. A gente tem que dar fontes de gorduras, principalmente as saudáveis, por exemplo, um abacate, né, azeite, ou a gema do ovo, trazer a proteína, a clara do ovo, né? Então, carne, frango, colocar esses alimentos junto, né, dos alimentos que são fontes de carboidrato, para que a gente tenha essa demora de se chegar ao sangue esse açúcar. E só lembrando, gente, que quanto mais a gente prorroga essa situação, quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, você vai para o médico e ele diz, você está com pré-diabetes, né? Já tem aquele sustinho ali. Então, esse sustinho é bom para que você comece a retroceder o que você estava fazendo errado. Então, eu gosto muito de dizer, às vezes vem um susto para que a gente tome as rédeas da vida novamente, né? Então, assim, num pré-diabetes, o que eu sempre me preocupo com altos níveis de insulina no sangue. É um hormônio. Eu gosto de dizer, eu sempre faço analogia da insulina ser a chave, né, que vai abrir a portinha para a glicose entrar e exercer suas funções nos órgãos. Então, assim, quando a gente tem uma alteração dessa fechadura e ninguém avisa, a gente tem essa resistência à insulina, né? Eu gosto de dizer, você está com resistência à insulina, é exatamente isso. Trocaram a fechadura sem lhe avisar e a insulina não consegue abrir a porta para a glicose entrar e a glicose também vai ficar alta no sangue. Então, assim, o que a gente precisa fazer, né? Ter o cuidado, principalmente, dessa elevação da insulina no sangue, porque uma insulina alta, ela traz diversas outras questões para o nosso corpo. Aumento de colesterol, aumento de LDL, que é o colesterol ruim, aumento de triglicérides, de ácido úrico, tá? As pessoas só acham que ácido úrico tem a ver com carne. Não. Essa resistência à insulina, essa elevação de glicemia, elevação de insulina, ela vai também causar aí uma elevação desse ácido úrico. Então, tenham cuidado com o que você come. Evite esses excessos de massas sozinhas. Evite esse excesso de creme cracker. Traga para alimentos mais naturais, frutas, legumes. Mas a fruta, toda fruta, eu sempre gosto de dizer. Junte a fruta a algum tipo de fibra, por exemplo, aveia, né? É bem interessante. A inflox, ela é bem interessante. Castanhas, que são fontes de gordura. Então, sempre misturar algo que venha a
fazer com que essa velocidade, mais uma vez, desse açúcar chegar ao sangue diminua. Tem uma figura aqui nesse estúdio que não gosta de verdura, né? Tá, eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é essa pessoa. Como é que substitui? Que não gosta jamais de verdura, como é que substitui, por exemplo? Geraldinho está aqui respondendo, não tem o que fazer. Não, mas deixa eu tentar explicar para vocês. A gente sempre tenta, eu sempre gosto de tentar o convencimento, eu vou tentar o convencimento aqui com o Marcos. Existe uma relação muito direta entre o intestino e todas as doenças, praticamente, tá? Então, quando a gente tem lá no nosso intestino, vive uma população de bactérias bem interessante se a gente alimentar da forma correta. Se não alimentar da forma correta, a gente vai estar alimentando bactérias ruins, né? E as bactérias boas, elas exercem uma função para nós que nós não conseguimos. Então, através, por exemplo, dela fermentar fibras que a gente não consegue digerir, ela traz substâncias boas através daquelas fibras para nós, para o funcionamento do nosso corpo. Então, o que é que acontece? Se você não traz para o seu corpo essas fibras que estão lá presentes nos vegetais, então você também está deixando de alimentar uma população boa no seu corpo. Você está alimentando outro tipo de população, né? As ruinzinhas. E o que é que acontece? A partir daí, você começa a gerar o que a gente chama de desbiose intestinal, uma hiperpermeabilidade e gerar substâncias que serão nocivas para o seu corpo, né? Que estarão aí gerando outras doenças. Então, o que é que eu sempre oriento? É você começar a tentar, sabe, Marcos? Aos poucos, você introduzindo, aos poucos e de diversas formas, esses alimentos nas suas refeições. Por exemplo, Isabelle, eu não gosto de brócolis. Vamos supor que é o que a maioria das pessoas detestam, né? Tem muitas pessoas que não gostam de brócolis. Começar a cozinhar o arroz com brócolis. E aquelas folhinhas, elas vão soltar e vão ficar bem distribuídas no arroz. E você vai começar a comer o arroz com aquele brócolis. Com a cenoura, por exemplo. Trazer esses alimentos para o feijão e você começar a comer aos poucos, tá? Então, aos poucos, você... É que nem criança, viu? Vai ser igual a criança. Então, você vai se acostumando com o gosto. Exato, é você tentar ir adaptando o seu paladar. A gente fala muito da alfabetização, né? Para aprender a ler, a escrever, mas existe a alfabetização do paladar. Você está alfabetizando seu paladar para novos sabores que até então você não gostava. E o ser humano tem uma coisa interessante que é você estar aberto às novas possibilidades de sabores. Então, você se adapta a gostar de novos sabores ao longo da sua vida inteira. Por exemplo, tem gente aqui que quando era criança, eu, por exemplo, pequenininha não, que eu não cresci muito não, né? Mas quando era criança, eu não gostava de mamão, nem do cheiro de mamão. Hoje é a minha fruta preferida, tá? Então, assim, a gente tem essa possibilidade de descobertas e se adaptar a novos sabores, tá, Marcos? Então, assim, basta você querer e tentar introduzir isso no seu dia a dia, tá? E quando é o contrário? Por exemplo, eu conheço pessoas crianças, né, que quando tinha seus 4 anos de idade era louca por feijão. Hoje tem 10, 11 e não come feijão de jeito nenhum, né? Exatamente. Como é que se resolve isso? Pronto. Eu não sou materna infantil, né? Eu não sou nutricionista infantil, mas eu vou tentar explicar isso para você. Da mesma forma que a gente está aberto aos novos sabores, nós começamos a criar, quando crianças, as nossas preferências. E isso se dá muito quando você começa a abrir possibilidades de novos sabores. Certo, Marcos? Então, assim, a criança começa a deixar de aceitar o que lhe é dado para aceitar o que ela gosta, né? Para querer exatamente aquele perfil de sabor que ela aceitou. Mas isso é, mais uma vez, é tentar começar a inserir de diversas formas. Como ainda é uma criança, a gente tem como trabalhar com o lúdico, né? Com esses 11 anos, a gente tem como trabalhar com o lúdico, criar historinhas diferentes e tentar trazer que aquilo ali é o super-herói, né? Então, a gente tem muito essa coisa de trabalhar com o lúdico com a criança para que ela possa, para a gente tentar reintroduzir esses alimentos também. Não, só para reforçar aqui o que... Só para mexer com você. Não vou provocar Marcos, não. Por exemplo, minha filha tem 3 anos e minha mãe come muita fruta e muita verdura. Ela está dizendo aqui que essa tendência, né, vai estimulando
O exemplo é que faz a pessoa ir se acostumando. O exemplo, exatamente. Mas não vou provocar Marcos, não. Mas só para dizer a Marcos, perguntar se ele entendeu a resposta da senhora. O exemplo. Ave Maria, me sinto senhora, tão velha, viu? Senhora, meu Jesus. 58 anos. Pois é. Não, quase isso, né? Então, assim, o exemplo, ele arrasta em tudo na vida da gente, né? Então, se a gente tem o hábito de sempre estar tomando refrigerante perto da criança e oferecendo aquilo, aquele é o sabor que ela vai preferir. Mas o contrário também é verdade. Então, se você sempre estimula, se é o que você traz na sua casa e é o que você sempre demonstra comer também para a criança, é o que ela vai aprender, tá? Não adianta você dizer, meu filho, Coca-Cola faz mal. Aí você está tomando um copo de Coca-Cola na frente dele, né? Não adianta. Principalmente, não adianta, Marcos. Não come chocolate, você lá acabarrão, né, de chocolate. Criança não entende, tá? Ela não tem esse discernimento de entender. Eu não posso, faz mal para a saúde. Mas aí você vê a figura que é o seu exemplo, o pai e a mãe, fazendo aquilo ali. Então ela vai dizer, mas por que ele pode e eu não posso? E outra coisa, minha gente, criança não trabalha. Portanto, criança não tem dinheiro e, portanto, criança não trabalha nem tem dinheiro para comprar as coisas que ela vai comer, tá? Então, isso também vem da educação de casa, da educação nutricional que é dada em casa. No WhatsApp, ouvindo pergunta, Isabelle, você aconselha caminhar pela manhã em jejum ou alimentada? Eita, meu Deus, me botaram aqui contra a parede. É o seguinte... Gente, depende muito da pessoa. Tem pessoas que rendem mais, né? Quando fazem esse exercício pela manhã sem se alimentar. Tem pessoas, né, que, por exemplo, já acordam com a glicemia mais baixa e fazem esse esforço, relatam tontura, né, aquele suor frio, alguns sintomas de quando a glicemia cai. Então, essas pessoas sentem a necessidade realmente de se alimentar. Então, depende de quem e o porquê, tá? Depende. Por exemplo, tem pessoas que fazem uso de hormônio para tireoide, né? Daqueles purães, enfim. Tem pessoas que fazem uso e elas têm que se alimentar 1 hora após a tomada da medicação. Isso aqui é até uma dica, tá, gente? Não se alimentem tão próximo de tomar. Quem faz uso dessas medicações para tireoide, não se alimente próximo, tá? Porque ela interage com os nutrientes do alimento e não é absorvido, tá? Então, esperem essa horinha. Então, essas pessoas que caminham, por exemplo, fazem atividade física de manhã, tomam a medicação e vão fazer. Não há problema caso você não sinta mal. Tem pessoas que sentem um rendimento melhor, eu sou uma delas, né? Se eu faço o exercício pela manhã, eu prefiro o jejum pelo rendimento, mas não é uma regra, tá? O nosso ouvinte, Márcio, colocou o seguinte: adulto também não tem dinheiro, não. Faz de teimoso às vezes, né? Parabéns pela entrevista. Um abraço, Márcio, né? Márcio, exatamente. Eu trabalho muito a questão comportamental também, né? Eu tento fazer com que as pessoas tenham uma relação mais saudável com a alimentação, sem comer com culpa, enfim, quando as pessoas estão nessa transição. Mas ele tocou num ponto que é muito importante, né? Você já pensou a gente estar adulando adulto para fazer exatamente o que ele precisa fazer, né? Então, às vezes a gente fica naquele blá, 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 todo santo dia. Gente, vamos mudar a alimentação. Fazendo com que com a pessoa adulta faça o que deve ser feito, né? E a gente precisa adular realmente para que eles façam isso e realmente tenham uma resposta positiva do seu quadro de saúde. Mas claro que o Márcio entendeu o que a Isabelle quis dizer, né? Sim, que a criança, claro. No caso, come o que a gente dá. Isso, né? isso. Chocolate a gente compra para os filhos, enfim, por aí vai, né? Isso. Um abraço, Márcio. Obrigado pela sua participação. Tem mais perguntas. Estou em uma dieta, 6 meses, já eliminei 14 quilos. No começo da dieta, minhas taxas estavam todas alteradas. Fiz novos exames, regulou tudo, menos o colesterol. Está 209. Faço exercícios físicos, tipo caminhada e pedalo. Não como massa, gordura e nem açúcar. Queria saber o que posso fazer. Então, essa questão do colesterol, eu não sei a idade dessa pessoa, né? Então, assim, muito se depende, né, de condições hormonais femininas, se essa pessoa está na menopausa não, se essa pessoa ainda mantém uma obesidade, não sei se ela era obesa antes disso, não sei. Mas um ponto eu quero destacar é que as pessoas chegam muito para mim numa urgência
de emagrecimento rápido, né? De você querer perder 7 quilos, 8 quilos um mês. Gente, você não construiu o seu corpo, né? Esses 80, 90 quilos dentro de 3 meses, para você reduzir esse peso todo dentro de 3 meses. Então, o que é que eu sempre digo? Tenham paciência. E uma coisa bonita que eu achei é que ela falou, reduzir 14 quilos em 6 meses. Então, se a gente fizer uma continha, dá pouco mais de 2 quilos por mês. Olha que coisa interessante. Ela disse que tem 47 anos, está na menopausa. Pronto. Então, 47 anos, ela mudou completamente o hábito de vida dela. E eu tenho certeza, assim, que cada perda, eu sempre digo aos pacientes, perder 2 quilos em um mês não é ruim. Faça um somatório dessa mudança ao longo do tempo. Ao longo de 6 meses, ela reduziu 14 quilos, né? Um passinho de cada vez, sem urgências. E vou contar para você. Pontos que a gente sempre tem que levar em consideração para observar colesterol elevado. A gente sempre pensa o colesterol como uma questão apenas de gorduras ruins da dieta. Não é só gorduras ruins da dieta. A gente tem que realmente fazer o equilíbrio das gorduras na dieta, por exemplo, introduzindo gorduras boas, ômega 3, abacate, azeite, enfim, sementes, castanhas, gorduras boas, diminuir esse consumo de gorduras saturadas. E você também tem que pensar a questão hormonal, né? Ela tem uma questão hormonal aí, entrou na menopausa, tudo é interligado no nosso corpo. E a gente já tem essa tendência de elevação do colesterol, principalmente o LDL, tá? E outro ponto que eu posso destacar, eu também não sei se existe uma resistência à insulina dessa pessoa. Então, níveis altos de insulina, eles tendem a fazer com que esse LDL sempre fique mais elevado, elevando aí também o colesterol total, tá? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa observar, mas o que é que eu posso fazer, né, Isabelle? Você já está fazendo, né? O colesterol, ele é mais resistente, ele não reduz tão rápido como um triglicérides, por exemplo. Então, assim, você já está fazendo. Só precisa incluir aí mais gorduras saudáveis na sua alimentação, continuar com a sua atividade física e essa mudança de alimentação que já está de bom tamanho. É algo que vai ser construído, tá? Ele não vai reduzir da noite para o dia. Ele vai sendo construído. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, Marco Danta. Aqui é ali que mora em Equador. Marco Danta, eu tenho uma neta minha que tem 6 anos. Ela não gosta de comer feijão. Ela só gosta mais de cuscuz. Cuscuz com arroz. E aí, Isabelle? E aí? Ela não fez bem uma pergunta, né? Mas assim... Fez uma afirmação, né? Então assim, gente... Se a gente for pesar isso, né, arroz com cuscuz, né? Então, é um prato que a gente está pensando assim, vai faltando proteína para construção muscular e de todas as questões do corpo dessa criança, né? Então, assim, tentar fazer essa introdução aos poucos, gente, mas, por favor, nunca forcem criança a comer, tá? Nunca forcem, porque isso gera traumas e a criança vai entender que o momento daquela refeição é o momento que vai ter confusão na casa dela. Por quê? Porque vai ter confusão, porque ela não vai querer comer. Então, tudo precisa ser feito de uma forma mais tranquila, né? Vai introduzindo o caldinho, mais uma vez, eu não sou nutricionista infantil, tá? Mas vai introduzindo aos poucos para gerar sabores, contar historinhas diferentes que essa criança vai aceitando, tá? Veja se ela prefere o feijão com caldinho ou só o carocinho. Então, assim você vai tentando introduzir o feijão da melhor forma possível para essa criança. Isabelle, tá? O diabetes é muito uma questão hereditária? Quem pergunta é Patrícia Chianca, do sítio São Paulo, São José do Seridó. Patrícia, obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. Genética não é sentença, tá? Então, assim, eu ter na minha genética história de diabetes, né? Por exemplo, mãe, pai, avô, avó, tio, ter na minha genética, né? Então, eu vou ter na minha genética a possibilidade de desenvolver diabetes. Só que não é uma sentença a partir do momento que... O que é que eu quero dizer que não é uma sentença? Dependendo do seu estilo de vida, do estilo de vida que você leva, você vai permitir ou não que ele apareça. Vou dar um exemplo muito próximo meu, né? Um exemplo meu. Por exemplo, na minha família eu tenho mãe e irmão diabético, né? É aquela historinha, o diabetes para mim tá ali naquela porta, esperando eu abrir.
Então, eu vou abrir dependendo do meu estilo de vida, né? Dependendo se não faz atividade física, come uma alimentação completamente errada. Então, a partir do meu estilo de vida, eu abro aquela porta. Tá? Então, eu estou aqui deixando ela lá esperando, né? Então, pode ficar aí diabetes por trás da porta. Então, genética não é sentença, tá? Então, você pode ter, sim, a genética para o desenvolvimento do diabetes, mas o estilo de vida que você leva, sono reparador, alimentação saudável, exercício físico, né? Controle de estresse, que a gente não consegue muito fazer controle de estresse, mas assim, dependendo de como você vive, você permite ou não que isso aconteça. Quando posso me considerar diabético? O valor da taxa? Então, isso vai depender de uma avaliação médica para diagnóstico de diabetes. Mas, geralmente, é o seguinte, acima de 126, a glicemia, mas nunca, gente, faça uma glicemia separada, tá? Uma glicose isolada, assim, tipo, ela precisa de avaliação com outros parâmetros, como, por exemplo, a hemoglobina glicada, né, com a insulina, jejum pós-prandial. Alguns médicos solicitam curva também, a gente pode solicitar uma curva glicêmica. Então, alguns parâmetros são de avaliação. Mas se você fizer uma glicemia, por exemplo, também ao longo do dia, qualquer horário, ela der acima de 220, 240, aí você já tem aí um quase diagnóstico. Mas isso precisa de avaliação médica para ser realmente diagnosticado, tá? Minha mãe está com pré-diabetes, tem 76 anos. Pode comer bolo de banana, aveia, maçã e amendoim? Olha, eu sempre gosto de falar muito da banana. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Banana pode comer sim quem é diabético. Você prefira uma banana com a casca amarela, porque a banana tem as fases, né? A banana verde, ela é cheia de fibra e vai transformando a casquinha amarela, que tem aquele meio a meio, fibra, já transformando um pouquinho mais de carboidrato, simples. E aí você tem aquela, quando a casca começa a ficar preta, que ela é mais doce, né? Tanto que a gente diz assim, quando ela está muito madura, a gente diz, é o ponto para fazer doce, bolo. Por quê? Porque ela já tem bastante açúcar e você não vai precisar adicionar açúcar. Então, vocês coloquem também na cabeça que o cozimento já é uma etapa da digestão, a grosso modo. Por quê? Porque ela começa a iniciar essa digestão, vou falar digestão, né? A quebra dos nutrientes, por exemplo. A banana, quanto mais tempo a gente deixa cozinhando, mais tempo a gente vai liberando mais açúcar. Isso acontece para o arroz, isso acontece para o macarrão, isso acontece para esses alimentos que a gente leva ao fogo. Quanto mais tempo a gente cozinha, mais está liberando. Um macarrão, no caso, o que é ruim? O macarrão, aquele macarrão molinho já, que a gente chama espaçado, né? Aquilo é ruim. O arroz de leite, o que é que ele vai ter? Um cozimento muito elevado do arroz, que vai deixar o arroz mole. Então, aquilo ali já quebrou muito o processo do carboidrato. O bolo de banana, o que é que eu quero dizer para vocês em relação ao bolo de banana? A gente usa uma banana já muito madura para fazer o bolo. A gente faz o que? Leva ao fogo. Isso vai estar também aumentando a disponibilidade desse açúcar. Tem pacientes meus que eles não respondem bem, tão satisfatoriamente, diabéticos, que fique claro, diabéticos, ao bolo de banana. E quando a gente vê, a gente descobre que foi o bolo de banana que realmente estava aí fora da curva aí da dieta e causando essa elevação sem a gente esperar da glicemia. Por quê? Porque usa realmente esses ingredientes com maior quantidade muito maduros, e quando leva ao fogo ele já eleva aí o processo já da digestão. Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Eu que agradeço, Marcos. Lá na Galeria Malvina, fiquei em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204, tá? E o telefone para contato é 996040655. E no Instagram? Nutricionista.isabelle. Até segunda-feira, se Deus quiser. 7h48, a gente volta já já com mais